E eu vou te falar mais sobre o trabalho da terapia com crianças, né? Que algumas pessoas me perguntaram. E a sessão, eu sempre falo, né, que a sessão de psicoterapia, elas são sessões intercaladas de sessão de regressão. E como é que funciona com criança? Com criança acontece também assim, a gente também intercala as regressões com as conversas. A grande diferença é que a gente tem outros elementos. Então, os elementos que a gente agrega: o desenho, as brincadeiras, os jogos e a conexão. Eu costumo trabalhar com uma conexão, eu me conecto com a criança, eu faço com ela, eu deixo ela transmitir além do que os meus olhos estão vendo, além do que ela está me dizendo. Então a gente estabelece e eu utilizo de todos os sentidos me conectar da melhor maneira com essa criança. E eu aprendi a trabalhar com criança, com as próprias crianças, né? Porque as crianças, há uns 2 anos mais ou menos, uns quase 3 anos atrás, elas começaram a aparecer pra mim. E aí eu fui estudar, sigo estudando, né? Fiz o curso e sigo estudando, sigo fazendo os atendimentos e aprendendo cada vez mais com eles. Então, a gente tem outros elementos, né, na terapia. Então, a gente faz a sessão, que é uma das formas de entrar em contato com o nosso inconsciente, de trazer os elementos, aquelas situações que estão gerando um piloto automático, tanto para criança quanto para adulto, mas é que a gente está falando de criança, então a gente entra em contato com esses elementos que estão trazendo o piloto automático dessa criança. E aí eles conseguem entrar na brincadeira pra mim. E aí a pergunta que os pais normalmente me fazem: mas Thaís, não tem problema dele entrar em contato com uma coisa que assustadora, com um medo que tava lá escondidinho? E eu sempre digo que entrar em contato com o inconsciente, trazer para o consciente, é algo que já está com aquela pessoa, não vai pegar uma situação nova, não. Ela estar conseguir colocar num desenho como um arquétipo aquilo que está acontecendo. E criança não tem muito vocabulário. Tem adulto que não tem muito vocabulário também, né? Vamos combinar que às vezes não tem. Mas criança não tem muito vocabulário para explicar. Eu estou vendo um ser de outro planeta. Eu estou vendo um portal se abrir do meu lado. Eu estou vendo a minha avó que já morreu. Às vezes a criança não tem esse vocabulário. Então, normalmente a história deles é assim: é a história de uma borboleta, é a história do Pikachu, é a história da Mônica, é a história da Barbie. São com esses elementos que eles vão me contar. Eles vão me contar que é um soldado que tá todo esfarrapado e que explodiu e que bababá. Normalmente a criança vai usar o seu próprio vocabulário para contar. Mas ele também está sendo ancorado, guiado, ele também está sendo intuído, ele também está sendo amparado pelo seu protetor espiritual, igual o adulto. A diferença é que a criança ela vai contar de uma outra maneira. Então, às vezes eu já deixo aqui tudo preparado, né? Cor, canetinha, giz de cera, e aí para que eles desenhem. Mas às vezes eles preferem brinquedo. E eu deixo eles muito à vontade, de forma que eles querem se comunicar comigo. E aí, então, eu tenho, tem brinquedos, tem bonequinhas, tem cachorrinhos, e eles vão me contando a história, eles vão montando. Eu tenho uma casinha de boneca, eles vão me contando e vão me mostrando. Isso na regressão, tá? Então, tem criança mais velha, às vezes eles não querem nenhuma coisa nem outra, eles simplesmente fecham um olho e começam a me contar uma história. Então, cada um tem a sua maneira e eu costumo deixar muita vontade e respeito a individualidade de cada um. Na sessão de conversa, e aí nessa sessão a gente não conversa, tá? Eu e os pais, a gente conversa, mas a gente não vai entrar em pormenores daquela sessão. E na sessão de conversa, a gente, da mesma maneira, às vezes a gente conversa por desenho, às vezes a gente conversa por brinquedo, às vezes a gente conversa por jogos, e a gente vai conversando. É algo bem despretensioso, é algo bem
leve, né? Eu particularmente acho uma delícia, porque é algo muito sutil. E não é tanto quanto a sessão de regressão, a ideia não é que o profissional vá dizendo o que é certo e o que é errado para a pessoa, porque isso é muito particular de cada um. O que é certo, o que é errado, o julgamento não é condenação e nem tirar coisas da criança. Na sessão de conversa é muito mais para eu captar informações, sabe? É muito mais para a criança trazer o que ela quiser, me contar do jeitinho dela, abrir o coraçãozinho mesmo do que ela quiser falar. E aí que muitas vezes acontece, isso é muito frequente pra mim, a criança trazer coisas, falar coisas que faz virar chave, sabe? E que os pais às vezes dizem, nossa, ela nunca falou isso, nossa, nem me passou pela cabeça, nossa, da onde que ela tirou isso? Porque o ambiente, ele é propício para isso, né? A gente tem aqui ancorado justamente a egrégora, facilita e propõe fluir aquilo que tá entalado lá no teu inconsciente, sabe? Então, assim como adulto acontece, criança também não é muito diferente. Criança também. E vou para o próximo. Então, pra mim é bem frequente, assim, criança que tem medo, né? Tem criança que tem medo da chuva, que tem medo da água, que tem medo de cachorro, que tem medo de dormir sozinha, que tem medo do monstro, que tem medo da máscara, que tem medo de correr, que tem medo de andar de balanço. Medo e medo e medo e medo e medo. A maioria dos pais acha sempre que o medo é algo muito natural, porque já teve medo, criança tem medo, e às vezes é até confortável que a criança tenha medo de alguma coisa, porque isso limita ela, né? Então, que bom que ela tem medo de cachorro, porque assim ela fica na minha mão e ela não sai correndo. Que bom que ela tem medo de gente estranha, porque daí ela me obedece, eu digo pra ela e aí ela acaba ficando comigo. Mas essas informações, elas também vão sendo absorvidas pro inconsciente. Não faz distinção de idade, se é cachorro grande, se é cachorro pequeno. É simplesmente ter medo e ponto final. O medo vai ficando ali cada vez mais. E aí que os grandes passos não conseguem dar, eles estão justamente ancorados nesses medos. Porque o medo, ele vai achando umas brechinhas e vai ancorando na tua vida e tu fica lá empacado, igual, só que tu não te dá conta. E como eu falei, né, eu não em nenhum momento eu falo coisas que a criança deve fazer, porque eu não sei se aquilo vai funcionar para aquela criança. Quem sou eu para dizer o que aquela criança tem que falar? Essa conversa eu tenho com a família, porque daí eu explico para ela, explico para os pais, explico para a família a percepção, o que a criança trouxe, para juntos a gente construir. Então, por exemplo, tem criança que às vezes tem medo porque ela é extremamente médium, ela enxerga. Só que na visão dela, como ela... Tem criança que não distingue o que é real do que não é real, não que seja imaginário, mas que não é do olho físico. Daí ela tem uma impressão de estar ali, mas aí quando ela volta pra olhar, aquilo não tá mais, mas é uma coisa ali porque ela sente. Tem criança que tem muito amigo secreto, porque eu não digo mais amigo imaginário, né? Porque se é imaginário, a pessoa tá imaginando. Não, então eu pergunto se tem um amigo secreto. Então, tem muita criança que tem amigo secreto. Eu adoro quando eles têm amigo secreto, porque normalmente o amigo secreto tem até nome. Então, tem todo um histórico, tem uns que são piadistas, tem outros que são, assim, mais amorosos, mais gentis. Então, eles me contam um nome, se tiver... Então eles vão me falando, porque a cada sessão eles vão se sentindo mais confiantes, mais confortáveis. Então eu tenho histórias, eu tenho uns relatos lindíssimos de situações bem típicas dessas crianças, né? Então conversa com o ser de luz, conversa com o mentor, conversa com o obsessor, conversa com ser perdido, né? Porque também é um obsessor. Então, cada situação a criança me conta, e aí, junto com a família, a gente vai ver qual a melhor maneira. Às vezes é uma questão de lidar com a sua mediunidade. Em geral, as crianças precisam lidar. Eu não sou a favor de cortar. Então, eu não sou a favor de
de cortar, não é cortar, é bloquear a mediunidade, né? Por quê? Porque nem toda criança vai ter essa mediunidade. Se aquela criança tem uma mediunidade avançada, não é erro de fábrica, tá? Papai do céu não erra. Dizer, foi por descuido, passou na produção e eu não vi que essa criança ela tinha uma mediunidade avançada e agora tem que ir lá pra... Não, tá? Assim. Não. Existe a transição planetária onde estamos todo mundo vivendo uma elevação energética, né? Uma transformação energética onde todo mundo está sentindo, mesmo aquelas pessoas mais céticas, sentindo que tem algo acontecendo. A mudança das pessoas. Então tudo isso é uma mudança de frequência energética. E a frequência energética ela acontece também aonde? No nosso DNA. No DNA, tá? Dentro da célula. Onde os cientistas no começo do século falavam onde era o DNA lixo, é lá, tá bom? Então, uma das tarefas dessas crianças é justamente transformar o DNA das pessoas, da humanidade, de quem o cerca. Então, não é para ficar travando o que o Papai do Céu mandou, tá? Só para te saber. Então, a ideia aqui é justamente lidar. O que é da personalidade da criança? O que era a vida passada que estava bloqueada? O que é interferência da família? Às vezes tem interferência da família, às vezes é o obsessor da família, às vezes é a frequência energética de um familiar, às vezes é a frequência energética da casa, da onde ela mora, às vezes é a frequência do vizinho, que já me aconteceu, às vezes é um familiar, às vezes é um irmão, às vezes é a avó, às vezes é a tia. Qual é se existe uma influência, se é uma questão energética, se é uma questão de DNA, né, que é a vida passada, o que realmente está acontecendo. E aí eu vou conversando com a família e a gente vai delineando e entendendo como é que funciona para esta criança, da crença religiosa ou não daquela família. Então tem família que tem uma religiosidade mais presente, tem família que não tem pessoas que tem pessoas que fazem Bíblia, fazem o Ho'oponopono, não importa o que tu tá fazendo para movimentar a tua frequência energética e se é necessário, porque de repente nem precisa, né, já tá aí. Às vezes não é a criança, às vezes a questão é um adulto, e isso eles mostram também. É lindo o trabalho, porque eles conseguem trazer, sabe? Eles conseguem mostrar, eles conseguem de uma maneira diferente. É a maneira deles. É um trabalho muito lindo e muito especial. Então, na sessão de conversa com a criança, os pais também estão juntos, né? E aí eles também vão acompanhando e vão percebendo, e é sempre muito em conjunto. Eu tenho criança que já veio várias vezes, e aí às vezes até dizem que não precisa o pai estar junto, mas eu particularmente prefiro que os pais estejam juntos, porque depois a gente vai conversar sobre isso e vai ficar mais claro. Os pais, eles precisam aprender a lidar. Então a gente vai vendo o que é da personalidade dele, o que é da frequência, o que é interferência, o que é possível, né, modificar, e qual é o mundo que pode existir uma frequência sendo movimentada ou não, né? Então, eu já tive aula aqui de criança que abria portal, fechava o portal, falava com extraterrestre, já fez conexão com extraterrestre. Então é muito comum aqui pra mim eu atender crianças que têm dificuldade na escola, com amigos, em se adaptar, em receber diagnóstico, em tomar medicação, em ser bem estigmatizado, né? E tem crianças que às vezes eu digo pros pais que se eles forem procurar o médico, eles vão receber um diagnóstico que pode ser muito determinante. E é algo determinante para um rótulo, né? E isso não é determinante, seria muito limitador. E esse limitador, ele pode definir a vida dessa criança de uma forma negativa. Então, e que são questões apenas de ajustes de mediunidade, ajustes energéticos da família, dos seus pais, dos seus irmãos, e que ele tá ali
recebendo, né, todas essas informações, mas que se for um médico, ele pode receber realmente um diagnóstico. Eu acho que eu falei bastante, mas se tu quiser saber mais sobre esse trabalho que é lindo, que eu amo fazer, e se tu quiser que eu conte mais sobre portais, sobre essas crianças que me falam de portais, essas crianças que me falam e como que a gente lida, eu posso falar também depois, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.